Programa Caminho do Campo. Apoio Sindicato Rural de Linhares, cuidando de quem produz e alimentando inovações. O nosso encontro matinal com as principais informações do agronegócio capixaba começam agora. Eu quero lembrar vocês que a semana que passou foi o dia do feirante. Eu gosto de feira. As pessoas aqui no Espírito Santo costumam frequentar as feiras livres. E lá nós encontramos os produtos da agricultura familiar. E hoje o nosso programa está recheado de novidade. Vamos conferir os destaques. Fomos até uma plantação de tomate aqui em Linhares, situada em Rio Quartel. Produção e exportação é que você vai conferir. E ainda, o cultivo do maracujá. Técnicas para plantar esse fruto tropical. Conhecimento e informações vai ser com os nossos quadros Forte na Vida, Forte no Campo e o quadro Você Sabia. Não saia daí, porque o Caminho do Campo está começando agora com as principais informações do mundo rural. Os produtores de café, eles sempre buscam alternativa para melhorar a produtividade e o rendimento em suas propriedades rurais. Nós visitamos Gildásio Guedes, na região de Baixo Quartel, aqui em Linhares, e ele encontrou uma alternativa e está gerando renda em sua propriedade. Vamos conferir na matéria. Sem dúvidas, o tomate é algo que não pode faltar na mesa dos brasileiros e, com isso, uma ótima opção para se investir. Um produtor de tomates veio de Santa Teresa para Linhares, que é conhecido como a Cidade das Lagoas, e isso foi uma das grandes vantagens que ele enxergou para investir na produção. Facilidade mais com água, né? Que a gente chega os períodos secos, a gente tem o problema com água lá na região. A facilidade do manejo, porque que uma disponibilidade maior também de mão de obra que a gente tem aqui. E outra porque que a gente trabalha mais mecanizado. Lá muito manual, a gente perdia muito tempo, né? A gente ficava agarrado com pouquinha produtividade. Aqui a gente pode expandir um pouquinho mais a produção. Nós viemos até Baixo Quartel, interior de Linhares, para mostrar que um produtor veio da região serrana e migrou para o município por conta das vantagens para a produção de tomate. E a colheita também tem uma época definida para acontecer, e por conta da sazonalidade, o Gildásio está usando de algumas estratégias para manter a continuidade. E a gente tem um período de plantio aqui, entre março a final de pós-colheita, vamos por outubro. Seria praticamente a fase do inverno. Em diversificação a gente faz plantio também em etapas, não tem? Para poder acontecer o quê? Não parar de produzir. A gente vai plantando uma etapa, daí 30 dias outra, e para sempre ter o consumo agora. O cultivo do tomate requer grande atenção. O Eduardo explicou como é o ciclo da variedade do momento do plantio até a colheita. Bom, a cultura do tomate é uma cultura um pouco melindrosa. Aqui na nossa região, aqui na região de Linhares, ela está sendo implantada há pouco tempo. Que os tomateiros migraram aqui para essa região, e essa parte de plantio, o processo que eles fazem aqui é da semeadura em viveiro, para poder tá fazendo o transplantio para a lavoura em seguida. O período que leva desde da semeadura até o período de colheita fica em torno aí de 90 dias mais ou menos, que é o período de semeio, depois tem o transplantio, do transplantio até a colheita é de 65 até 70 dias para a colheita. E como toda variedade, existe o risco de pragas atacarem a plantação. Bom, na cultura do tomate, os principais cuidados hoje são referentes ao ataque de pragas e doenças, que acabam gerando o maior custo de produtividade aí na cultura do tomate. Na região a gente tem esses ataques, como a gente consegue até estar vendo nessas áreas aqui, que é o da minadora, que são hoje uma das principais pragas que atacam, que acabam sendo porta de entrada para outras pragas e doenças que acabam aí também afetando o nível de produtividade da lavoura e atrapalhando o custo-benefício. E além de tudo isso, o produtor tem que lidar ainda com o fator climático. O clima, para falar a verdade, todas as culturas ele tem um poder de predominância muito grande. No tomate não é diferente.
Em regiões mais frias consegue-se ter uma colheita praticamente o ano todo. Nessa nossa região, quando eles migraram para essa região, puderam se ver que você não consegue estar realizando esse plantio em tempo continuamente. Então, ou seja, eles têm um período aí de março até o fim da colheita aí em volta de outubro, que seria o prazo aí do tomate, pois a região aí de verão é uma região, um período um pouco muito um calor muito excessivo, e aí fica praticamente inviável a produção de tomate aqui nessas nossas regiões. Então eles optam por trabalhar nesse período, que diminui muito o risco de tomar algum prejuízo numa roça, um plantio feito aqui nessa região. Quando o assunto é mercado, ele explica que apenas uma pequena parte da produção é destinada ao consumo interno. Porém, o preço não está animando muito o produtor. Todos os estados praticamente. Mas o forte é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio e pouca coisa para o mercado do Espírito Santo. No preço que está hoje, está em torno de R$30. Está empatando. Está empatando. Tipo assim, não está tendo lucro. Teria que estar melhor um pouquinho. Tomara que melhore. A gente tem uma previsãozinha aí com essa friagem que deu aí, né? Talvez aumente um pouquinho o valor, que diminui a produção, né? E outra também, o povo não está comendo mais direito igual comia, não, acho. E esse é o final do ciclo do tomate. Depois de todo o trabalho com o cultivo e colheita, ele é limpo, selecionado e preparado para entrega, para enfim chegar à mesa dos brasileiros. A produção de tomate de Gildásio Guedes o ajuda na sua manutenção da lavoura de café. E agora é hora de falar sobre saúde. Vamos conferir o quadro Forte na Vida, Forte no Campo. Bem, vamos falar agora de hanseníase. Hanseníase, conhecida antigamente como lepra ou morféia também, é uma doença de pele provocada por um micróbio que é insidioso, quer dizer, é uma doença que chega devagarinho, mas não sai rápido. Mas tem cura, e 98% dos casos tratados, todos ficam curados. Então, assim, tem um alto índice de cura. Não há que ter medo de ter um diagnóstico de hanseníase. Agora, quando falamos doença da pele, é porque ela aparece principalmente na pele, ou como uma mancha vermelha, ou como mancha branca, ou como nódulo, ou com uma parte da pele que está inchada, ou uma parte da pele que caiu pelo. Quase sempre acompanhada de uma anestesia. O que é uma anestesia? É uma falta de sensibilidade. Inicialmente, você não consegue, nesta área, sentir temperatura. Você pode passar um algodão com éter e não sente que ele está frio. Mais na frente, você pode testar essa área com uma agulha, você não vai sentir dor. Então, acomete a pele e os nervos da pele, por isso que dá essa perda de sensibilidade. Mas é também uma doença sistêmica nos casos mais graves, podendo acometer órgãos internos, como o fígado, pulmão e outros órgãos. Mas o importante é que deve ser fazendo o diagnóstico na fase inicial, e para isso é importante se você procurar o seu dermatologista, porque esse realmente conhece essa separação entre as centenas de doenças da pele e o que pode ser de fato hanseníase. Então é uma doença importante que hoje tem uma cura e que deve ser feito deve ser tratado o mais cedo possível para que você evite as complicações neurais, quer dizer, as complicações dos nervos, que seria uma atrofia de mão, de pé, de dedo e perca da função desses membros. Não importa se você vive no campo ou na cidade, aqui no nosso programa você vai sempre encontrar uma dica de saúde. Veja o que vamos ter com o retorno do nosso programa. E ainda, o cultivo do maracujá, técnicas para plantar esse fruto tropical.
O produtor rural ele é um artista, ele vive no dia a dia buscando alternativa para manter rendimento em sua propriedade, seja no mamão, no café ou na pimenta do reino. Alguns produtores estão apostando na lavoura de maracujá, mas nessa época fria e de ventos fortes, o produtor precisa tomar alguns cuidados. Vamos ver agora. O maracujazeiro tem um longo período de safra, mas o produtor tem que tomar muitos cuidados no período da entre-safra do maracujá. Por conta do clima, algumas doenças podem acometer a plantação. E é claro, esses cuidados devem ser mantidos por muito tempo. O principal cuidado nessa época agora é com a mancha oleosa da cultura, que ela vem exatamente nesse momento frio e com esse clima chuvoso que nós estamos passando agora no momento, graças a Deus. E essa doença ela é uma doença persistente, que se você não tomar cuidado e ter uma boa prevenção dela, ela se prevalece na cultura. Então a principal é ela, vindo logo atrás a antracnose, que também é a mesma situação. Quando você está produzindo, você tem que colocar em mente que você também tem que manter a roça durante o período dela. Então é uma questão administrativa, que você tem que administrar a roça para poder manter o cuidado dela constante. E nesse período aqui, para manter a roça dessa forma, tem que sempre continuar, da mesma forma que você está produzindo e você está cuidando, você tem que continuar cuidando também no momento que você não está produzindo. Com foliares, herbicidas, mantendo a roça no limpo, fungicidas, inseticidas em geral, constante. O maracujá é colhido nos meses em que a temperatura está mais quente. Nesse momento, a planta está no período de floração e aumenta com isso a presença de abelhas na lavoura. E para o produtor, isso não é benéfico. Não, ela não é benéfica. A abelha, pelo contrário, ela não poliniza a flor, ela retira o pólen da flor. E isso é prejudicial para a cultura, já que a polinização dela é feita manualmente. E por conta das abelhas, é necessária uma mudança de horários para a aplicação de defensivos na lavoura. Pulverizações só noturnas, nunca diurnas. A pulverização só pode ser feita à tarde, de preferência a partir das 7 horas da noite, quando você tem certeza que não tem abelha nenhuma na roça. O engenheiro agrônomo explicou quais são os passos a serem seguidos para que ele tenha uma boa colheita. Para fazer um manejo, um trato cultural, onde o produtor ele consiga ter uma safra e uma produção considerável, dentro do manejo dele, ele vai ter que estar fazendo umas pulverizações constantes, uma adubação bem balanceada para não estar ocasionando deficiência de algum nutriente ou excesso de algum nutriente, Então a gente faz uma adubação bem balanceada em prol de uma floração, de um pegamento considerável tanto para a roça quanto comercialmente para o produtor. Ele ressaltou quais são os nutrientes importantes para o desenvolvimento do fruto e deu dicas de como é realizada a poda. No mês de agosto agora a gente faz a poda, para a gente estar eliminando os ramos que já foram produzidos, Porque a flor o maracujazeiro ele vai emitindo a florada de acordo com o que vai crescendo a rama, Então, igual por exemplo aqui, de acordo com que ela vai crescendo, ela vai soltando o botão floral. As ramas que já foram cultivadas, aquilo ali é mais como um peso nela, A gente faz essa limpeza na lavoura. E os cuidados com o solo não devem ser deixados de lado. Para a preparação do solo, nós, engenheiro agrônomo, indicamos ao produtor rural que faça uma análise de solo, Logo após a análise de solo, encaminhe isso para uma pessoa que saiba ler e logo em seguida ele vai te dar o procedimento a seguir, No caso, ou fazer uma calagem, ou uma adubação fosfatada, que ajude no desenvolvimento da planta. E com isso a gente consegue ter uma base melhor, A gente consegue ter uma planta produtiva por bem mais tempo. Já a adubação fica a critério do produtor. Pode ser feito manualmente ou por fertirrigação. Isso depende do clima e de quanto o proprietário da lavoura está disposto a investir. Essa lavoura de maracujá fica no interior de Rio Pantanal, no córrego Capivara. E isso faz parte do programa de agricultura familiar. Agora é hora de conhecimento, no quadro Você Sabia?
Olá! Hoje Você Sabia vai trazer para você uma fruta que é bastante saborosa e bem apreciada pelos brasileiros. Estou falando da jaca. A jaca é um fruto da jaqueira, árvore tropical trazida da Índia para o Brasil no século XVIII. É uma árvore que chega até 20 metros de altura e seu tronco tem mais de 1 metro de diâmetro. É cultivado em toda a região amazônica e toda a costa tropical brasileira, do Pará ao Rio de Janeiro, também contando com outros estados aqui no Brasil. Com uma polpa cremosa, apresenta cor amarelada e superfície áspera quando madura. As variedades mais cultivadas da jaqueira são jaca dura, jaca mole e jaca manteiga. Esse fruto chega a pesar até 15 quilos. Isso mesmo, 15 quilos. É rico em carboidratos, minerais como cálcio, fósforo, iodo, cobre e ferro. Contém as vitaminas A, C e B. Esse maravilhoso fruto pode ser consumido tanto in natura, cozido, na preparação de doces e geleias caseiras. E as sementes sem pele cozidas também podem ser consumidas como tira-gosto. E também não pode esquecer do bagaço da fruta. É utilizado na preparação de sucos, geleias e doces. Esse foi o Você Sabia de hoje. Terminamos o nosso programa de hoje. Eu quero lembrar vocês que a nossa equipe pode estar aí na sua propriedade, mostrar o que você está produzindo. Os nossos contatos estão aqui na tela. Eu quero agradecer a todos pela audiência e até o nosso próximo encontro. Você assistiu o programa Caminho do Campo. Apoio Sindicato Rural de Linhares, cuidando de quem produz e alimentando inovações.